Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de História, fazendo a correção da atividade correspondente à aula 3, que tem como tema Fenícios, Persas e Hebreus, ok? Então, nós vamos baixar aqui o formulário para a gente fazer a correção dessa atividade. Nós temos aqui a primeira questão, que é sobre a Fenícia, que diz assim: na antiguidade, a civilização fenícia particularizou-se por. Então, nós temos aqui 5 alternativas. Cinco alternativas. E a opção correta é a letra C. Porque quando diz formar um império teocrático, que se fundiram as culturas grega e asiática, essa característica não tem a ver com a Fenícia. Porque a Fenícia ela não formou um império, as cidades eram autônomas, cada cidade era como um estado, tinha seu próprio governo, não formava um império único, muito menos teocrático, onde o governante assumia papel religioso. Elaborar o primeiro código de leis escritas baseado em punições severas. Aqui está falando da Babilônia, da Mesopotâmia, na época do rei Hammurabi, que elaborou o Código de Hammurabi. Então, não está relacionado à Fenícia. Portanto, não é a opção correta. A letra C, desenvolveu o comércio marítimo, fundando colônias na bacia do Mediterrâneo. Correto, porque realmente os fenícios se dedicaram muito ao comércio e à navegação. Essa é a marca registrada deles. Eles fundaram colônias em toda a região do mar Mediterrâneo para facilitar esse comércio. E a letra D, tem uma crença monoteísta que modificou a sociedade do Oriente Próximo. Não. Essa característica não tem a ver com a Fenícia, porque eles eram politeístas, e quem era monoteísta e modificou a sociedade do Oriente Próximo foi exatamente os hebreus, da região da Palestina. Organizar cidades-estados sob influência da democracia ateniense. Não. Organizar cidades-estados, sim, mas não sob a influência da democracia ateniense. Porque essas cidades-estados elas variavam o modelo político. Podiam ser monarquia, ou então conselhos de pessoas governando a cidade. Ok? Então, portanto, na primeira questão, a resposta correta é a alternativa C. A segunda questão fala sobre os persas. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que nós temos aqui na segunda questão, a opção correta é a letra B. A letra A diz assim: a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme dos cultos monoteístas. Tem muita coisa errada, né? Primeiro que os persas foram derrotados pelos gregos. Segundo que eles não eram monoteístas, eram politeístas. A letra B, desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo,
Começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande. Realmente, a religião deles se chamava Zoroastrismo. Foi baseado num homem chamado Zoroastro, ou Zaratustra, que criou essa religião que se fundamentava na ideia da luta do bem contra o mal, chamado dualismo ou maniqueísmo, onde havia o Deus do bem, que era Ahura Mazda, e o Deus do mal, que era Arimã. Então havia uma luta constante entre esses dois deuses, o do mal e o do bem, e havia a crença no juízo final e na batalha final, onde o Deus do bem venceria o Deus do mal. Foi chamado de dualismo ou maniqueísmo, que influenciou outras religiões da antiguidade. E realmente a expansão territorial deles começou quando Ciro, da Pérsia, chamado o Grande, ele conquistou, né, a região da Babilônia, a Mesopotâmia. Então o Império Persa começou a se expandir, sendo que Ciro ele é o fundador desse império. A opção C. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia, as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro do seu império. Não, não está correto. É porque eles não construíram pirâmides na Mesopotâmia. Certo? As maiores pirâmides da antiguidade estão no Egito. A Mesopotâmia ela não construía pirâmides, ela construía zigurates, que eram templos, né, que tinham escadaria e lá no topo tinha um altar, onde eles faziam oferendas aos deuses e observavam os astros. Eles desenvolveram a astronomia e também a astrologia. A ideia de que os astros exercem influência sobre a vida das pessoas. A letra D. O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. Não foi a derrota de Xerxes para os gregos, né, na Batalha de Plateia. A alternativa é: adotando uma religião que opunha de forma maniqueísta o bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. A única parte que está errada é esse final, porque Nabucodonosor ele não era persa, ele era da Babilônia. Aí, quando os persas dominaram a Babilônia, o Nabucodonosor não estava mais no poder. Estava era o neto dele. Ok? Então, a segunda questão, alternativa B. A terceira questão é sobre os hebreus e diz assim: entre os povos que se destacaram na antiguidade oriental, os hebreus são considerados os únicos que sobreviveram ao desmoronamento de milenários impérios da história. Sobre a sociedade hebraica na época antiga, é incorreto afirmar que, então, na alternativa A, diz assim: havia escravidão, porém o escravo poderia alcançar sua liberdade caso o patrão, castigando-o, inutilizasse seu olho ou lhe arrancasse um dente. Então, é correta essa opção. B. Durante o governo de Salomão, o reino conheceu seu apogeu, transformando-se numa das grandes monarquias orientais, empreendendo inclusive a construção do Templo de Jerusalém. Ok. Está correta, portanto, não é essa opção, porque ele está pedindo a incorreta. C. É no Antigo Testamento que se encontra sua história, especialmente a fase da escravidão no Egito, narrada pelos livros dos Números e do Deuteronômio. Também é correto, portanto, não marca porque está pedindo a incorreta.
A opção D, houve a presença de mulheres como dirigentes militares na época do juiz, cuja autoridade era fundamentada na ideologia religiosa. Então essa é a opção que deve ser marcada, porque é a opção incorreta, está pedindo a incorreta, porque não houve mulheres, né? Não houve a presença de mulheres como dirigentes militares e nem religiosos, porque a religião e a sociedade dos hebreus ela é patriarcal, sempre a figura masculina do pai é que está à frente de tudo. Os patriarcas eram todos homens, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eram todos homens. E os profetas também. Os juízes também. Samuel, Sansão, Gideão, eram todos homens, não havia mulheres. As mulheres faziam outras atribuições, né? Essa parte política e a parte religiosa era exclusiva dos homens. Ok? Então a alternativa correta é a letra D. E a última, durante muitos séculos utilizou a língua hebraica, mas a substituiu pelo aramaico, língua semita do ramo ocidental, tornada oficial na época do domínio persa. A opção é correta, portanto, não deve ser marcada. Ok? Quarta questão, também sobre os hebreus. Sobre a Bíblia e a história dos hebreus, é correto afirmar que. Então, nós temos aí a opção A como sendo a correta. A Bíblia é, ao mesmo tempo, o livro cujas traduções estão mais espalhadas pelo mundo e, segundo alguns historiadores, um dos menos lidos de todos os best-sellers. Além de ser um livro sagrado, ela também é uma importante fonte de pesquisa para o conhecimento da história dos hebreus. Correto. Vamos ver aqui na alternativa B. O povo hebreu, do qual a Bíblia é originária, desde seus primórdios manifestou total desprezo pelas suas tradições escritas. Isso significa que, para eles, a tradição oral teve mais importância na transmissão de conhecimentos e costumes, enfim, para a manutenção de sua identidade. Não é correto, porque eles sempre se fundamentaram na escrita, na Bíblia, né? Porque a Bíblia dos judeus, que são descendentes dos hebreus, ela só tem o Antigo Testamento, é chamado de Torá, né? Que contém o Pentateuco, que são 5 livros, e os livros dos profetas, e alguns livros do Antigo Testamento. Ela não tem o Novo Testamento. Mas eles sempre preservaram a história, a memória, a cultura, as tradições através da escrita. Porque a Bíblia também é um livro que conta a história deles. Desde o início, desde da criação do mundo por Deus, até a aliança feita por Abraão, o dilúvio. Então, todos os fatos importantes que ocorreram com os hebreus estão estão citados na Bíblia. Portanto, é uma prova de que eles valorizam muito a escrita e não a tradição oral. Porque se fosse pela tradição oral, muita gente ia achar que era lenda. Mas tudo que ocorreu com eles de importante está registrado, está gravado na Bíblia, como os 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai, que é exatamente a base, a estrutura política, moral e ética desse povo, que eles se fundamentam nos 10 mandamentos, que são orientações de Deus para que o homem viva bem, viva em obediência e tenha prosperidade e tenha sempre a bênção de Deus, seja sempre abençoado, devido à sua obediência, o seu respeito
e o seu temor a Deus. Na letra C, diz assim: na Bíblia, a história dos hebreus começa em Gênesis, quando Moisés, um dos patriarcas, recebeu a ordem de deixar sua terra natal para ir rumo à terra que Deus lhe mostrou para nela se estabelecer. Não é correto porque, né, a história começa em Gênesis, mas é com a criação do mundo e a criação do homem, Adão e Eva, que foram colocados no paraíso. Então vem a desobediência, o pecado, a expulsão do paraíso, né? E a condenação pela morte, porque o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia. Então daí é que começa toda a história do povo hebreu. Não é com Moisés. Moisés ele vem algum tempo depois, né? Porque com Adão e Eva vem o povoamento da terra, vem os filhos, vem o primeiro assassinato. Caim, né, matou seu irmão Abel, mas depois Adão e Eva tiveram outros filhos. E a ordem era crescer e multiplicar. Mas aí, com o aumento da população, veio muita gente ruim, muitos descendentes de Caim. A terra se tornou má e aí Deus decidiu mandar o dilúvio. E sobreviveram apenas Abraão e sua família, para repovoar a terra. E um casal de cada animal que foram colocados na arca. Então a terra foi repovoada, e aí mais uma vez surgiram homens maus, como os descendentes de Nimrod, né, que era parente de Noé, que construiu a torre de Babel, quis enfrentar a Deus, e aí foi castigado. E a partir da morte dele surge todo o sistema religioso que predomina até hoje. Ok? A letra D. Embora a Bíblia seja considerada um livro sagrado, ela não deve ser vista como um documento que possa ser estudado por historiadores, pois religiões e ciências são diferentes em esfera de conhecimento. Não é correto, porque, embora a Bíblia ela tenha muitos registros que são baseados em tradições, em costumes, em crenças, mas ela também é comprovada. Muito fato que está registrado na Bíblia pode ser comprovado pela ciência, como o dilúvio, que recentemente os cientistas encontraram, né, os restos da arca de Noé foram encontrados em cima de um monte na região da Turquia, assim como também foi encontrado objetos militares, como espadas, lanças, armaduras, né, no fundo do Mar Vermelho, isso comprovando que teve aquele episódio da abertura do Mar Vermelho. E muitos outros acontecimentos a ciência pôde comprovar. Né? Portanto, a Bíblia não é um livro que conta histórias inventadas, né? Um livro de fadas ou lendas. É um livro histórico também, com fatos verídicos. A Bíblia, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, é considerada integralmente um livro sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos. Não é correto, porque ela só é considerada um livro sagrado integral para os cristãos. Os judeus consideram somente o Antigo Testamento como um livro sagrado, que a Bíblia deles não tem o Novo Testamento. E os muçulmanos, eles não consideram a Bíblia um livro sagrado, e sim o Alcorão, que foi inspirado na Bíblia, mas que tem coisas que na Bíblia não tem. Como, por exemplo, no Alcorão é permitido a poligamia. O homem pode ter várias esposas, e a Bíblia não permite. Assim como no Alcorão, né, está escrito que o homem pode ter escravos, ainda hoje, né, a obrigação de orar 5 vezes ao dia, e também visitar a cidade sagrada pelo menos uma vez na vida, que é Meca, né, são coisas que não tem na Bíblia,
né? E para os muçulmanos, Cristo não é o Messias, não é o Salvador, é apenas um profeta que foi importante. Para eles só tem um Deus que é Alá e Maomé é o representante. Né? Maomé é o criador do islamismo, então ele é o representante de Alá, ele é o profeta. Ele não é Salvador. Ok? São essas poucas diferenças aí que existem entre essas duas grandes religiões. E o cristianismo, que ela surgiu do judaísmo, que é a religião dos judeus, ela se divide em catolicismo e protestantismo, né? Dentro do qual estão as igrejas evangélicas. Ok? Então aqui nós temos a última questão, também falando sobre os hebreus. Vamos ver logo aqui qual é a resposta. Tá. O computador travou um pouquinho. Aí vamos ver aqui. O texto abaixo se refere a uma das civilizações antigas, a hebraica. A hebraica. Sobre ela é correto afirmar, a partir da sua prática religiosa, caracterizada pela crença em um Deus único, formou-se o judaísmo, religião em torno do qual construíram sua história, adaptado de Pedro Santiago por dentro da história. Então, aqui nas opções, nós temos: os hebreus foram os responsáveis pelo fortalecimento do monoteísmo. B. Assim como os hebreus, os fenícios também foram povos monoteístas, e em conjunto impulsionaram o monoteísmo. C. Os hebreus e persas eram povos vizinhos, não conseguiram construir vastos impérios. D. A história do povo hebreu pode ser encontrada tanto no Alcorão quanto na Bíblia e na Torá. A Bíblia hebraica narra a história de todas as nações antigas. A letra A é a opção correta. Está marcado aqui, mas é a letra A. Ok? Então nós encerramos aqui mais uma correção de atividade. Obrigado pela atenção e até a próxima.